Queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu quero convidá-los para uma leitura bíblica em dois textos esta noite. O primeiro deles, Provérbios capítulo 26 e versículo 20. E depois a gente vai ler Levíticos, o livro de Levíticos, capítulo 6, versículo 12 e o versículo de número 13. Provérbios 26 e 20. Vamos ler. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Agora abra em Levíticos 6, versículo 12 e 13. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu quero, nesta noite, trazer uma palavra que há algum tempo já Deus colocou em meu coração, e talvez você tenha ficado um pouco preocupado com o primeiro versículo que eu li. Salomão escreveu aproximadamente 3.000 provérbios, cerca de 3.000 provérbios, e um deles é este: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Bem, o provérbio nada mais é do que uma forma de sabedoria condensada em uma frase curta que nos ajuda a compreender uma realidade mais ampla. É por isso que eu estou trazendo este versículo para a gente começar a pensar juntos aqui esta noite. Neste provérbio específico, Salomão nos ensina sobre a importância da manutenção constante de tudo aquilo que queremos que permaneça vivo e aceso. Ele compara o fogo com a contenda e a lenha com o maldizente neste versículo. Ou seja, se pararmos de alimentar algo, aquilo cessa, acaba. Isso vale para o bem, isso vale para o mal. No caso desse provérbio em particular, Salomão está falando de algo extremamente importante, mas uma conotação assim um tanto delicada, de murmuração, de contenda. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu tomei como base esse texto, e tomei como base o segundo texto, para trazer uma verdade espiritual aqui esta noite. Portanto, eu quero convidá-los a olhar para este texto sob uma ótica, sob um aspecto espiritual. Este provérbio nos ajuda a entender que a gente precisa, aquilo que a gente quer que seja vivo, que mantenha aceso, seja mantido aceso, a gente precisa alimentar. A gente precisa retroalimentar. Você já percebeu que na vida é tudo feito de ciclo? E a gente, para manter algo vivo, a gente precisa de retroalimentação. Bem, a lenha, no aspecto espiritual, representa a nossa oração. Já estou trazendo para a aplicação. Representa a nossa oração e a nossa busca pela palavra de Deus, que, segundo o salmista, no Salmo 119, verso 105, a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Bem, a lenha que eu quero trazer para a gente pensar juntos esta noite é a oração, no primeiro momento. E no segundo momento, a palavra de Deus. O fogo representa a presença viva de Deus em nossas vidas. E quem é que não quer ter a presença de Deus
real, manifestada. Porque Deus é todo-poderoso, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então, se Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, em todo tempo, e etc. Mas a presença manifesta de Deus é outra coisa. Deus está aqui. Deus está com você em qualquer lugar que você esteja. Deus está no mundo. A terra é o estrado dos seus pés. Deus está em todo o mundo, em todos os momentos. Mas a presença de Deus manifestada nem sempre está. E oxalá que a presença manifestada de Deus seja sentida por todos nós aqui esta noite. Aleluias. O fogo representa então a presença viva de Deus em nossas vidas. Mas não apenas aqui esta noite. Que a presença de Deus seja manifestada, seja percebida por todos nós, todos os dias da nossa vida. Sem lenha, o fogo se apagará. Bem, o que eu quero destacar nesta primeira parte já da mensagem? Que a lenha é nossa responsabilidade, faz parte do que nós temos que fazer. A vida com Deus é uma via de mão dupla. Nós precisamos fazer alguma coisa e Deus faz outra coisa. Toda vez que Deus se relaciona com o homem, com a mulher, Deus está sempre buscando esta interação. Sem lenha o fogo se apagará. A importância de fazermos a nossa parte. Assim como no holocausto, no texto que eu li de Levíticos, ordenado por Deus a Moisés, em que o fogo no altar deveria permanecer aceso continuamente, também em nossa vida espiritual precisamos manter o fogo aceso. E isso só é possível com a lenha certa. Qual é a lenha certa, pregador? A oração. Qual outra lenha certa para a gente ter a presença de Deus bem viva, bem acesa? A meditação na palavra de Deus. Oração constante, meditação contínua da palavra de Deus. O fogo do altar será mantido aceso e não se apagará. Esta é a palavra de Deus aqui para nós, esta noite, neste culto de domingo. Nós precisamos manter o fogo aceso em nossas vidas. A presença de Deus precisa ser real em nossas vidas em todo o tempo. Bem, mas o que acontece quando paramos de orar e de buscar a palavra de Deus? O que acontece? A intimidade com Deus começa a esfriar, até desaparecer. Eu não sei se você já se sentiu algumas vezes frio, sem intimidade com Deus. Há momentos na nossa caminhada que parece que Deus está distante, parece que Deus se afastou de nós. Na verdade, a gente que deixou de colocar lenha, que deixou de colocar oração e palavra. Muita gente está definhando espiritualmente, a intimidade com Deus está desaparecendo, porque não tem mais oração a portas fechadas. Não tem mais meditação detida na palavra de Deus. Muita gente tem se esfriado, muita gente tem se afastado. Os milagres se tornam raros quando a gente não coloca lenha no fogo. Vocês lembram, com certeza os irmãos vão lembrar, do coxo na porta do templo? O que aconteceu? Na hora da oração, estavam subindo Pedro e João. E o coxo pede uma esmola. Eles disseram, Pedro disse, né? Olhe para nós, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Ele disse até ele conjugou o verbo, né? Na pessoa, na sua pessoa. Isto te dou. Nós estamos carentes de milagres. Deus tem feito milagres? Claro que tem. Deus quer realizar mais milagres? Quer realizar mais milagres. O que estaria faltando? Talvez um pouco mais de lenha.
Esta é uma mensagem de reflexão aqui esta noite, eu tenho convicção disto. Sem lenha, a autoridade espiritual desaparece. Nossas mensagens, os pregadores, poderão trazer palavras cheias de robustez, cheias de conhecimentos, de filosofias e etc., mas serão vazias, sem unção, sem palavra, sem oração e sem palavra de Deus, sem colocar lenha nesta fogueira, neste altar. As nossas mensagens serão vazias, sem unção. Sem profecia, o vale de ossos secos continuará do mesmo jeito. Mas quando a gente coloca lenha na fogueira, e coloca então oração e palavra, sim, Deus poderá levantar profetas para dizer: vento, venha dos 4 cantos e faz com que estes ossos que estão secos, ossos sequíssimos, voltem a viver. Isso poderá acontecer. Oramandarabashai. Sem intimidade com Deus no dia a dia, do campo, no trabalho corriqueiro, nas atividades cotidianas, sem experiência com Deus lá no nosso dia a dia, quando chegar o momento do desafio, o Golias continuará dizendo: não tem homem para lutar comigo, Israel. Cadê os teus soldados, Israel? Quantos Golias têm se levantado, e muitos de nós, e eu me coloco junto com você, temos nos acovardado, porque nos falta lenha no altar. Mas se tiver lenha no altar, se tiver experiência com Deus no campo, pode ser pequeno como for, deixa comigo. Na verdade, não deixa comigo, não. Deixa com o Senhor, aquele que eu sirvo. Porque aquele que me ajudou lá no campo, me ajudará. E você, ó Golias, você, ó zombador do povo de Deus, verá o que irá acontecer contigo. Sem intimidade com Deus, portanto, no dia a dia, os desafios serão difíceis de serem superados. Mas com intimidade, com oração, com palavra, a gente vai vencendo, e a própria espada do Golias, daquele que nos desafia, será suficiente para degolá-lo. E você está entendendo o que eu estou dizendo? As experiências que Deus nos permite vivenciar hoje, no nosso dia a dia, as dificuldades que enfrentamos, os desafios que enfrentamos, e às vezes não entendemos. Deus está a nos dizer, assim como eu fui com Davi, e de lá tirei ele do meio das ovelhas para se tornar rei de Israel, eu tenho um propósito com você também. Aguarde o momento certo e tenha certeza de uma coisa, que o que você passa hoje é Deus te preparando para algo maior. Não na visão dos homens, não. Não na ótica do ser humano, não na ótica do poder, do status, não, na ótica dos céus. Aleluia, glória a Deus. Sem lenha, sem oração, sem palavra, a fé diminui e o desânimo toma conta. E quem falou isso? Quem está falando isso não sou eu, foi Jesus quem disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Lucas capítulo 18, verso 8 e a parte B. E quando Jesus faz essa pergunta, ele estava falando num contexto da oração incessante, de uma mulher que precisava de uma ação de um juiz iníquo. Mas por causa da insistência daquela mulher, aquele juiz tomaria a ação.
E aí Jesus, no contexto deste texto, desta parábola, ele faz essa pergunta: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ele estava falando de alguém que, porventura, estaria deixando de colocar lenha na fogueira, no altar. Sem convicção, não resistimos às tentações, nem aos desafios que somos submetidos todos os dias. Somos tentados das mais diversas formas. Mas sem fogo, sem presença de Deus, mas antes, sem fazermos a nossa parte, sem colocarmos lenha na fogueira, no altar, muitos não resistirão. Que mensagem do Apocalipse é essa, não é? Mas a recíproca também é verdadeira. Quando colocamos lenha no altar, nós superamos todos os desafios, nós resistimos à tentação, e a graça de Deus se manifesta na vida do homem, na vida da mulher. Sem convicção, repito, não resistimos às tentações. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo uma série de gente que tinha plena convicção, mesmo estando distante da sua terra, mesmo estando distante dos seus compatriotas, gente que permanecia firme, convicto no Deus que servia, no Deus que acreditava. Você lembra de José? Você lembra de Daniel? Você lembra de Azarias, Ananias e Misael? Ou Sadraque, Mesaque e Abednego? A convicção destes homens fez com que eles permanecessem firmes, sem cederem à tentação, especialmente, por exemplo, no caso dos 4 jovens que eu citei, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, como você quiser. Não ceder à adoração ao único Deus Todo-Poderoso. Eu vejo muita gente adorando muita coisa nos dias atuais, mas eu vim a esta igreja hoje como um profeta, porque quem fala a palavra de Deus profetiza a palavra de Deus, para dizer: queridos, vamos olhar para Jesus e vamos adorar a Jesus. Aliás, vamos fazer isto agora. Levante a sua mão para o céu assim. Eu não tenho esse hábito, mas você pode fazer com um sinal e dizer: Senhor, eu te adoro. Tu és o único Deus da minha vida. Eu coloco lenha neste altar esta noite. Eu te adoro, eu bendigo o teu nome, porque tu és o meu Deus. Aleluia. Firme a sua convicção em Jesus. Igreja do Senhor, firmemos a nossa convicção em Jesus. Não serão os desafios financeiros, não serão os desafios emocionais, não serão qualquer outro desafio que nos fará adorar a outro Deus, que não seja o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. José nos ensina que é possível vencer a tentação. Daniel nos ensina que a convicção firme no Deus Todo-Poderoso, que a cova dos leões não detém. Misael, Ananias e Azarias nos ensina que nem a fornalha de fogo acesa 7 vezes mais vai fazer com que eles adorem a qualquer outro Deus que não seja o Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro. Agora, sem manter os princípios e valores, a próxima geração se perderá espiritualmente. Temos visto uma geração, infelizmente, eu não gosto muito de dizer isso, mas há uma geração em que pese um remanescente muito forte, graças a Deus por isso. Há uma geração que tem se perdido nos valores e princípios da palavra de Deus. Eu estava olhando para a Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4,
nós temos registrado a história da derrota dos israelitas frente aos filisteus. Os filisteus levaram uma arca de Deus, que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. Eles vieram vencer os israelitas e levaram a arca de Deus embora, levaram a arca de Deus presa. E uma mulher que estava para dar à luz, quando soube da notícia, levou um susto, deu à luz ao filho e chamou o seu filho Icabô, que significa, foi-se a glória de Israel. Em muitos lares a glória do Senhor já foi. Em muitas vidas a glória do Senhor já foi. Icabô já foi. O Icabô que significa já foi. Já existiu uma vez, mas agora está presa. Já foi. Mas eu venho aqui esta noite para dizer, o Deus que faz milagres aqui está esta noite, para restaurar de novo. Eu quero concluir esta primeira parte dizendo, a lenha é nossa responsabilidade. O fogo é o que Deus faz, mas a oração, a palavra de Deus, quando não cumprimos nossa parte, a presença de Deus diminui e a chama apaga e o Icabô se apresenta, se concretiza. Amém, irmãos? Estão comigo? Glória a Deus. Está fazendo sentido esta palavra para o teu coração? Eu não queria parecer agressivo, eu só estou trazendo a palavra de Deus para o teu coração. A segunda parte que eu quero compartilhar convosco é que a presença de Deus é essencial, é fundamental. Tem um louvor que o pessoal canta, que diz assim, que eu canto também, né? Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar, não sabe viver. Eu conheço algumas pessoas que já estiveram junto da gente, se afastaram, e não conseguem viver plenamente, satisfeito, de forma satisfeita. Tem um exemplo da minha casa, minha cunhada, se puder, orem por ela, Aline, e eu vejo o quão insatisfeita ela vive por falta da presença de Deus. A presença de Deus é essencial, e é Ele que acende o fogo das nossas vidas, é Ele que traz plenitude. É Ele que traz plenitude. Eu me lembrei agora, André, posso citar teu nome? Fui cumprimentando as pessoas aqui, encontrei um jovem ali atrás, eu não conheci, mas ele me conheceu. Ele disse, você não é o Tiago Dutra? Aquele que foi pastor lá do Esmeralda? Eu falei, sou eu mesmo. Pois é, eu estava lá, já fui lá algumas vezes e tal. André, Deus tem algo particular para a tua vida aqui esta noite. E aquilo que acabou, Ele pode fazer de novo na tua vida, em nome de Jesus. Você acredita nisso, André? Levante a tua mão assim para o céu esta noite. Deus está aqui neste lugar e Ele pode fazer isto. Porque é Ele que acende o fogo, não sou eu, não é você, é Ele. A presença de Deus é fogo, é essencial para a gente. Deixa eu te dizer, eu não posso acender o fogo. Nenhum de nós aqui pode se atrever a acender o fogo de Deus. É perigoso morrer. Não é qualquer fogo que se apresenta, não é qualquer fogo que serve. Não pode trazer brasas de outro lugar para o altar. Precisa ser brasas dos céus. Se o fogo estiver apagado, pegue brasas do altar do Senhor. Não queira acender por você mesmo. Eu repito, isto poderá custar a própria vida. Eu não estou inventando nada aqui não. Levíticos, capítulo de número 10, relata o fato de
de Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, morreram por oferecerem fogo estranho diante do Senhor. É Deus quem acende a chama verdadeira em nós. E eu vim dizer que a presença manifesta de Deus está presente aqui esta noite. E Ele quer acender o fogo genuíno do Espírito Santo em corações que estão gelados, frios, carentes da presença de Deus. É Deus quem acende a chama verdadeira em nós. O nosso papel depois é manter a chama acesa. Deixa eu te perguntar, está acesa a chama no teu coração? Então mantenha acesa a chama no teu coração. É tua responsabilidade. Veja a importância do fogo de Deus. Tem um exemplo que eu gosto muito na Bíblia também, que é o de Elias. Elias estava diante de 400 profetas de Baal. E clama daqui, clama dali os profetas de Baal, para que Baal respondesse, mandasse fogo e nada de fogo. Elias começa a orar. Mas antes, ele arruma o altar. Põe em ordem a lenha, as pedras, faz uma valeta em volta, coloca água, e ele começa a orar. E ele ora, e desce fogo do céu, consome tudo que estava naquele altar, a lenha, queima a pedra, e até mesmo a água que estava naquela vala, naquela valeta, foi eliminada pelo fogo que desceu do céu. Eu quero te dizer esta noite, Deus pode mandar fogo do céu para mudar o cenário da tua casa, da tua família, porque Ele é Deus. Se você clamar, fogo do céu virá. Precisamos da presença de Deus. Precisamos da presença de Deus para suportar as dificuldades do nosso deserto, porque eu estou passando num deserto. Eu não sei se você tem algum deserto, está passando por algum deserto específico. A nossa vida é feita de ciclo, eu disse já no início aqui, e a gente tem momentos altos e baixos, não é assim? Altos e baixos. Tem desertos e desertos. A gente sai de um deserto, tem um tempo de oásis, depois vai para outro deserto. E assim. Mas a gente precisa da presença de Deus para suportar as dificuldades dos nossos desertos. Cada um tem o seu deserto específico. Se a gente fosse perguntar aqui, certamente alguém levantaria: meu deserto é nessa área, meu deserto é naquela área. Cada um tem o seu deserto. Mas se a gente tem a presença de Deus, a gente consegue superar, suportar. Se não pode superar, suporta as dificuldades deste deserto. E a presença de Deus, quando eu olho e eu falo em deserto, já posso me lembrar do povo de Israel caminhando por aquele deserto, 40 anos no deserto, e a palavra de Deus mostra para a gente que a presença de Deus era multiforme. De dia era de um jeito, de noite era de outro. De dia, a presença de Deus se manifestava como uma coluna de nuvem, para refrescar o calor causticante do deserto. E de noite, no deserto, quem conhece um pouco de história sabe disso, que no deserto à noite, o frio é muito grande. Então, tinha lá a presença de Deus numa coluna de fogo para aquecer o povo. Quando eu li esta palavra, eu glorifiquei a Deus, porque não interessa se você está vivendo o dia, ou se você está vivendo a noite no seu deserto, se a presença de Deus está manifestada lá, você vai superando e suportando todas as agrúrias do seu deserto. Em nossos dias, é o Espírito Santo, que é este fogo que aquece.
na era da graça, na dispensação da graça. É o Espírito Santo que está conosco e se manifesta dentro de nós, e a gente pode sentir a sua presença. E às vezes, eu esta semana estava trabalhando em atividades manuais, e eu estava sozinho, e de repente a presença de Deus se manifestava ali, e ali eu podia falar línguas estranhas, eu podia sentir a sua presença, eu podia glorificar a Deus sozinho mesmo. E é assim que é melhor, viu? Deixa eu te dizer uma coisa: quando você está bem sozinho no seu deserto, quando você está sozinho ali e a presença de Deus se manifesta, você se alegra, teu espírito se renova. Esta noite eu ministro na vida de alguém, em nome de Jesus Cristo, presença renovada de Deus. Um pouquinho antes do ministério de Jesus Cristo aqui na terra, João estava batizando. Enquanto ele batizava, ele disse assim para os seus seguidores: eu vos batizo com água, mas vem um após mim, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu creio no batismo de fogo aqui esta noite. Eu creio que pessoas sairão deste culto esta noite batizados com fogo, não fogo estranho, mas fogo que Jesus Cristo tem para a sua vida, para você superar as agrúrias dos seus dias, do seu deserto. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. O fogo do Espírito Santo queimava tanto nos primeiros crentes. Lembram lá do advento do Pentecostes? Que o Senhor tinha dito aos seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E num dado momento, enquanto eles faziam o quê? Colocavam lenha na fogueira. Eles oravam. Enquanto eles colocavam lenha na fogueira, no altar, eles oravam. Houve um barulho, um movimento glorioso, um vento impetuoso encheu a casa e foi visto línguas repartidas como que de fogo. Foi algo maravilhoso, foi lindo. Mas os primeiros crentes, depois de serem batizados com o Espírito Santo e com fogo, este fogo é contagiante. Para onde eles iam, onde eles chegavam, eles impunham as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo com fogo. Samaria foi um exemplo disso. Eu vim aqui para dizer para mim mesmo primeiro, e depois para todos nós que estamos reunidos aqui, que o Senhor não nos trouxe aqui em vão. Eu vim aqui para dizer que a gente precisa mais depender de Deus. Que a gente precisa mais depender da manifestação de Deus. Nós estamos vivendo uma sociedade muito autossuficiente. Uma sociedade que confia na sua própria força. Na força do seu braço, na força da sua mente. Tem gente confiando na força da inteligência artificial. Mas eu vim aqui dizer para esta igreja, nós precisamos depender mais de Deus para manter o fogo aceso em nosso coração. Não é pelos nossos esforços, não é pelo esforço humano. Tem um outro versículo na Bíblia que diz: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos, pastor Eliel. Diz o Senhor dos exércitos: não é por força, não é por minhas estratégias, não é porque eu quero, é porque Ele quer. Não é porque eu vou mandar o fogo descer, não, é porque Ele vai descer com fogo sobre nós e vai mudar situações para a glória do nome dEle. Precisamos depender mais de Deus. Agora, quero caminhar com vocês para a terceira parte desta mensagem. É preciso manter o altar limpo. Não basta só colocar lenha. A gente precisa limpar o altar.
Isto, se a gente olha para lá o Antigo Testamento, nós vamos observar que o sacerdote precisava manter o fogo ardendo sobre o altar continuamente, colocando lenha, mas pela manhã ele tinha que ir lá e retirar as cinzas. O que isso nos ensina? Que além então de colocar lenha, além de orarmos, além de lermos a palavra de Deus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Ou será que não temos mais pecados para nos arrependermos? Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos nos purificar, precisamos renovar a nossa mente, precisamos renovar as nossas emoções, precisamos de Deus na nossa vida. Precisamos sondar o coração diante de Deus. É um salmo que eu gosto bastante, é o salmo, se não me falha a memória, 139, que o salmista diz: sonda-me, Senhor, e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda. A gente tem o papel de sondar. A primeira sondagem eu preciso fazer. Eu sei muita coisa sobre mim, mas às vezes há algumas coisas ocultas em relação a mim mesmo que eu não consigo identificar. Mas aquele que perscruta pensamentos, aquele que divide a alma do espírito, a palavra de Deus que divide, que vai até a divisão de ossos, medulas, o Espírito Santo de Deus pode perscrutar, pode sondar o nosso coração. Nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Precisamos, portanto, sondar o nosso coração, confessar pecados, buscar perdão em Deus, buscar perdoar, buscar pedir perdão. Precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus e manter o coração sensível ao Espírito Santo. Deixa eu lhes dizer, certo dia, o meu tio, vou fazer um parênteses aqui para contar isto, ele é músico, ele é musicista, e ele disse assim para mim: Tiago, não sei se os musicistas vão concordar comigo aqui, os músicos vão concordar ou não, mas ele disse assim para mim: Tiago, sabe qual é a dificuldade de um músico na igreja? Ele não consegue cultuar, dependendo de onde ele está. Porque ele observa, ele sabe as notas, ele vê qualquer errinho que acontece, ele percebe, e ele fica se questionando: fulano errou, ele não consegue cultuar. Por que eu estou falando isso? Tem muita gente que está cheio de sabedoria, de entendimento, de conhecimento. Ele não consegue ser sensível à voz do Espírito Santo quando vem uma palavra simples. E deixa eu te dizer uma coisa: o Evangelho é simples. Já parou para pensar como é que Jesus pregava? Ele falava a linguagem do povo. Ele falava a linguagem do povo. Esses dias o Espírito Santo disse ao meu coração, e talvez a gente está dificultando um pouco, mas nós precisamos fazer com que a palavra de Deus chegue a todos os públicos, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. As pessoas precisam, cheia de conhecimento, ser sensível à voz do Espírito Santo. O Senhor fala. Pastor Antônio Gilberto uma vez me contou numa escola bíblica de obreiros. Ele estava passando por um momento difícil. Pastor Antônio Gilberto, hein? Passando por um momento difícil. Ele foi numa igrejinha onde ninguém o conhecia. E ele sentou lá no último banco, uma igreja bem pequenininha do interior, pessoas muito simples. E ele sentou lá no último banco, ficou quietinho e disse: aqui ninguém me conhece, aqui ninguém sabe sobre mim. Eu vou cultuar aqui. De repente, se levanta uma senhorinha, chinelo de dedo, num frio que estava, e ela entrega uma profecia para ele, em hebraico, numa linguagem que ele conhecia muito bem. Não há limites para o Espírito Santo de Deus agir. A gente precisa estar sensível
a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando aqui à minha direita. O Espírito Santo está falando aqui neste corredor. Eu sei. Eu sei que Ele fala aqui também neste corredor. E Ele fala também em algum coração aqui deste lado. Rei Caramandarabaxai, há corações sensíveis aqui esta noite. Mas se há algum coração endurecido aqui, deixa eu lhe dizer, a água viva de Deus, que vai descer também sobre este barro endurecido e pode ser amolecido aqui esta noite. O oleiro está aqui esta noite. A gente precisa ouvir, ser sensível à voz do Espírito Santo, àquilo que o Espírito Santo tem a dizer para nós. Aliás, a Bíblia está recheada de textos que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, especialmente lá no Apocalipse. Voltando aqui, assim o fogo do Espírito Santo permanece aceso. Quando somos sensíveis à voz do Espírito Santo, o fogo dele, o fogo do Espírito Santo permanece aceso em nós. Isso é importante, é fundamental, e eu já disse que é essencial. Porque com o fogo do Espírito Santo em nossa mente, são abertos os olhos do discernimento. São abertos os olhos da sabedoria. Com o fogo do Espírito Santo aceso em nós, nosso coração queima pela paixão de Deus. E eu falo paixão porque a paixão nos remete a um desejo ardente de alguém que está apaixonado pelo outro. Às vezes, quero fazer um outro parênteses aqui. Na nossa relação com Deus, vai acontecendo como acontece, infelizmente, com alguns casais, que o tempo vai passando e vai da paixão, tem amor, mas daqui a pouco vira apenas uma amizade, um distanciamento muito grande. E sabe o que o Espírito de Deus tem a nos dizer esta noite? Nós precisamos voltar a ter paixão, desejo ardente por estar na presença de Deus, no coração, aleluia, paixão por Deus, nas atitudes, com testemunho fiel. E eu caminho para o fim. Paulo disse aos irmãos de Tessalônica: não apagueis, ou não extingais o Espírito. Paulo disse aos irmãos de Éfeso: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. E há uma explicação que diz que este enchei-vos tem a ver com se tornar disponível para ser cheio do Espírito de Deus. Paulo disse ainda aos irmãos de Roma: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Eu quero concluir dizendo: é hora da gente reacender a chama do altar, do nosso altar. Seu coração é um altar, sua casa é um altar, relacionamento com a sua esposa é um altar. É hora de reacender a chama, o fogo de Deus no altar. E o Espírito Santo ainda deseja agir com poder em cada um de nós. Você acredita nisso? O Espírito Santo ainda deseja agir com poder em cada um de nós, mas é necessário colocar mais lenha, mais oração, mais palavra. Isso inclui uma entrega maior. Exige recolher as cinzas, o arrependimento, o perdão, a purificação. Isto inclui dar liberdade à manifestação contínua do Espírito Santo.
Quando eu digo manifestação contínua, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo era dado sob medida. Agora na dispensação da graça não há medida. Se você quiser, você é cheio do Espírito Santo, como Paulo recomendou aos irmãos de Éfeso. Se você quiser, você pode transbordar na vida do outro. Aleluia, do Espírito Santo. É preciso então recolher as cinzas para que isso aconteça. É preciso clamar pelo fogo do Espírito Santo, a presença viva de Deus. Tem um louvor do Nani Azevedo que diz: se a gente atentamente ouvir a voz do Senhor, será bendito na terra. Bendito ao entrar, bendito ao sair, aonde colocar a mão, aonde colocar os pés, será bendito. Se a gente souber ouvir a voz de Deus. Eu quero definitivamente finalizar a minha fala com uma pergunta: há fogo no seu altar? Ou ele já se apagou? Tem um louvor, o hino 122 da harpa cristã, que diz assim: fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem, desce aqui. Ó, vem despertar-nos com teu fulgor. Vem inflamar-nos com teu calor. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Vamos orar juntos, irmãos? Arabaxuria darabadagai, uramandarabashoure candai. Qual deve ser a nossa oração hoje? Senhor, reacenda a chama no nosso altar, no meu altar. Vamos estar em pé. Eu queria te convidar para deixar o seu lugar, de forma rápida, se você deseja, reacender a chama, ou aumentar esta chama, saia do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus, eu quero orar com você esta noite. Pode vir, aleluia, pode vir. Espírito Santo está aqui esta noite. Oh, para reacender a chama. Aleluia, pode vir. Oh, aleluia, eu queria que você viesse, você que sabe o quanto Deus te ama, você que reconhece o amor dEle, você que foi chamado por Ele. Quando a chama não está acesa em nossos corações adequadamente, nossos talentos são esquecidos, enterrados. Mas o Senhor está te chamando, venha. Reacenda a chama de novo e seja um canal de bênçãos nas minhas mãos. Deus está te chamando. Ô André, vem aqui, André. Vem aqui. Rabachuriandai. Vem aqui. Urabachuriandarabachai. Oh, aleluia. Aquilo, André, que Deus já fez na tua vida, meu filho.
E Ele quer continuar a fazer. E pode ser hoje que esta chama seja reacendida, André. Tu vai transformar. Aleluia. Aleluia. Pode vir batismo com o Espírito Santo sobre a vida de alguém. Você ser cheio do Espírito. Oh, como Deus é maravilhoso. Sua presença está manifestada aqui neste lugar. Adolescentes, jovens, Deus conta com vocês. Quero beber. Oh, aleluia. Vamos adorar. Vamos adorar. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Oh, aleluia. Louve. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. A fonte, Senhor. Aleluia. Vamos orar. Você que está aí no seu lugar, estenda as mãos para cá. Vamos orar por eles aqui. Você acredita que Deus está fazendo um milagre na vida destes queridos irmãos aqui, reacendendo a chama na área da vida de alguém? Oh, aleluia. Voltar para Jesus, é hoje o seu dia. O Senhor Deus está trabalhando na vida dele. Vamos orar por eles. Estenda as suas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui. Tenho ministrado a tua palavra, Senhor, de uma forma tão simples, tão singela, mas é a tua palavra, Senhor. Só o Senhor sabe dos desertos do teu povo. Só o Senhor sabe do calor deste deserto, ou do frio deste deserto. Só o Senhor sabe, ó Deus, das aflições da tua igreja, das agrúrias da jornada. Só o Senhor sabe, ó Deus, quantas vezes queremos parar, queremos voltar para trás. Mas hoje o Senhor falou conosco mais uma vez para dizer que é nossa responsabilidade colocar lenha no altar, limpar o altar, porque se assim o fizermos, o fogo permanecerá aceso em nosso altar e nada poderá nos parar, nada poderá nos calar. Para a glória do teu nome, Senhor, eu abençoo em nome de Jesus estes meus queridos irmãos, para a glória de Deus. Abraça o teu irmão que está do seu lado, antes de voltar para o seu lugar, e que o nome de Jesus seja glorificado mais uma vez na vida desta igreja. Obrigado, pastor Iliel. Deus abençoe. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Ele é fonte, aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Glória seja dada ao nome do Senhor.